Coração acelerado, mente a vibrar. Eletrônica no sangue, vamos explorar. Circuitos e resistores, o mundo a desvendar. Conhecimento e inovação, vamos juntos criar. Com um ferro de solda na mão e a mente a inventar. Componentes se unem para a vida animar. Um piscar-piscar colorido, um robô a caminhar. Nesse vídeo, vamos conhecer o RCL101D. Esse LCR meter, ou um medidor LCR. E o que é um LCR meter? L de indutância, C de capacitância, R de resistência. Então ele é um medidor que mede esses três componentes, tanto a resistência, quanto a capacitância, quanto a indutância. Bom, mas hoje vários multímetros fazem isso, então por que eu teria um equipamento, um medidor LCR, que é mais caro? Sim, esse equipamento ele é mais caro, apesar de que ele é muito mais barato do que um LCR de bancada normal, porque ele tem algumas características e algumas medições a mais, digamos assim, do que o multímetro. Ele traz mais precisão e traz mais informações do que, por exemplo, um multímetro. São poucos multímetros que têm indutância, mas eles existem, já mostrei alguns aqui no canal, porém capacitância é cada vez mais comum e resistência em todos tem. E com exceção da resistência, tanto a medida de capacitância quanto a indutância, ele traz informações muito importantes. Eu mesmo já tive problemas em projetos que o componente não respondia em alta frequência como eu imaginava ou como deveria responder. E o multímetro não traz essa informação. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas antes, deixa eu mostrar um pouquinho do que vem no equipamento. Primeiro, vem o próprio equipamento. Ele é um equipamento relativamente pesado. Ele é bem legalzinho, um tamanho ótimo. Atrás ele só tem a bateria, então como eu troco a bateria por aqui. E tem o carregador. Ele vem com um carregador de 9 volts, padrão brasileiro. Excelente, né? E aqui embaixo eu gostei muito desse pezinho que ele traz. Então eu posso deixar ele baixo quando eu uso ele numa bancada. Ou se eu uso ele em cima da mesa, para ele ficar um pouco mais elevado, ficar mais fácil de ler. Nós vamos usar isso aqui. Eu já vou ligando ele aqui atrás. Não precisaria ligar porque ele está até com bateria e ele suporta aí algum tempo. E ele acompanha também esse cabo, que eu gostei muito. Porque quando a gente pega um LCR, nem sempre esses mais comunzinhos, eu tenho uns que parece um multímetro assim, até queria ter trazido, mas acabei não achando ele agora. Ele vem com duas garrinhas jacaré e isso acaba atrapalhando a precisão da medição. Porque ele tem uma indutância, etc. E com esse equipamento, eu já tenho um cabo duplo para evitar isso. Então cada garra ela é feita por 2 cabos. E aí o que normalmente acontece com um LCR normal é que eu tenho 4 entradas. Depois eu vou mostrar a foto do meu outro LCR que eu também comprei na Banggood. Não falei nisso, né? Esse aqui foi comprado na Banggood. Vou deixar o link aqui embaixo. Ele tem um preço, claro, muito inferior a esse outro, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, que também é da Banggood, com um preço muito mais baixo. Mais simples? Sim, sem dúvida, ele é um pouco mais simples, mas a medição dele é bem legal, já vamos dar uma olhada. E assim como esse outro, que eu tenho 4 conexões para poder ligar os 4 cabos, eles foram muito inteligentes em criar um cabo com as 4 conexões. Então eu gostei muito dessa solução, uma solução bem feita, um conector de boa qualidade, de ótima qualidade, e que a gente só prende ele aqui. Estando bem preso, ele está pronto para usar com as suas duas garras. E o que vem junto? Isto e mais o manual. Ponto negativo. O manual dele nada mais é do que 2 ou 3 folhinhas com o mínimo de informação, eu diria abaixo do mínimo. Não tem, por exemplo, algumas informações como as capacidades máximas dele ou coisas assim. Então, infelizmente, o manual deixou muito a desejar. Uma pena. Vou ligar ele aqui e vou continuar falando enquanto a gente faz alguns testes. Então, ligar o botão Power aqui em cima. Um pequeno toque, ele vai dar um bip e vem a telinha de teste dele. Ele já está em teste tipo R, né, ou seja, resistência. E aqui em cima, melhor dizendo, eu vou trocando resistência, capacitância ou indutância.
Depois eu testo teste de frequência. E por último, se eu quero limpar ou fazer um paralelo ao serial. Se eu simplesmente fizer um toque aqui, eu vou fazer a calibração automática. Aqui eu troco a frequência. E se eu ficar segurando, eu troco de paralelo para serial. Então eu vou começar com o teste de resistência. A resistência é bem simples, né? Vou pegar aqui uma resistência para a gente testar. Essa aqui acho que é a teste que menos importa. Mas ele trouxe lá. Olha que resistência perfeita é essa. Praticamente 10K. Então ele já mostra lá em cima 10K. A resistência total 10K. Perfeito. Ângulo praticamente zero. Tá certíssimo. Vamos pegar um outro resistor aqui só para a gente poder brincar. Vou pegar esse grandão aqui que tem um erro de 10%. Então ele é um resistor que vai dar muito errado. Ele é 220R. E olha lá. 227. Tá bom. Tá aí a medida de resistência. Então vejo que resistência não tem muito o que testar. É bem padrão. A confiança só que ele é muito mais preciso, inclusive em resistências menores, do que vários dos multímetros mais simples. Aqui o de 3R, olha a perfeição da medição de resistência dele, é uma resistência de 3R. E é uma resistência de boa precisão, né? Bom, agora eu vou para a segunda medida, que é a medida de capacitância. Então eu vou pegar aqui alguns capacitores, porque aqui eu tenho algumas coisas diferentes. Eu tenho aqui um capacitor eletrolítico, eu tenho aqui um capacitor poliéster, um capacitor de mica e vou pegar um capacitor cerâmico. E um capacitor bem pequeno aqui, um capacitor de 10 nano para a gente poder testar. Então a primeira coisa que eu vou mudar para capacitância. Então eu estou lá no tipo C, capacitância, e vou fazer o teste. Bom, eu estou em 100 Hz. Um capacitor eletrolítico eu testo em 100 Hz. Por quê? Porque normalmente eu vou usar ele, por exemplo, numa corrente alternada para fazer uma corrente contínua. Ele está dando 1869 milifards. Num capacitor de 3300. Então a gente vê que esse capacitor já não tem mais a capacitância. Bom, mas esse capacitor é da Siemens Indústria Brasileira, né? Muito antigo. Então vejo que capacitores eletrolíticos têm esse problema de idade. Vou pegar um, talvez um pouco mais novo, não que eu tenha muitos mais novos, mas vou pegar um para testar aqui. Um capacitor de 3300 e vamos ver quanto ele vai medir aqui. E tá lá, agora está medindo 3000.073. Então quer dizer que ele está com 3000. O que mais ele traz de informação? E aí vem as coisas legais. A resistência equivalente e a resistência total. Então com isso eu consigo ter o, entre aspas, o SR dele, né? A resistência interna dele. Além disso, ele também traz o ângulo da fase, que seria 90 graus, menos 90 tem que ser, né? E ele está dando lá menos 86. Então ele está bem, tá realmente bem colocado. E lá a dissipação dele também está bem baixa. Ou seja, ele não está com toda a capacitância devida, está com um erro aí de 10% praticamente, mas ele está com um baixo SR e um ângulo ok. Bom, agora se eu vou fazer uma medição de um capacitor de poliéster, o que eu posso fazer aqui? Eu posso mudar a frequência do teste, porque muitas vezes eu vou ter um equipamento, então eu vou mudar para 1 kHz, porque eu vou ter um projeto, um produto que vai estar usando o capacitor numa frequência mais alta. Então eu faço o teste em 1 kHz, que é basicamente o mesmo teste que os multímetros usam, tá? A mesma frequência que os multímetros usam, em torno de 1 kHz. E eu estou testando lá, ele é um 822 e está dando lá 8.6, está dando um pouquinho a mais. Tá perfeito. E de novo, o ângulo praticamente perfeito, tá com uma resistência muito alta, né? Uma resistência realmente muito alta para esse capacitor. Já talvez seja um capacitor que não dê para usar pela sua resistência interna. Vou fazer usar a mesma configuração para fazer esse teste aqui nesse de mica. Uma das coisas que talvez, claro, eu precisaria feito era limpar bem esses contatos, né? Peguei do estoque e acabei não limpando os contatos, isso atrapalha na resistência. Esse de mica é 1.5 micro, tá lá, 1.523, excelente. E a resistência está bem baixa aqui em cima, está muito próximo o ângulo,
Agora eu vou fazer o teste no capacitor cerâmico. E aí eu vou aumentar a frequência, porque eu quero uma frequência em 10 kHz. Normalmente um capacitor cerâmico eu vou usar muito mais kHz. Então frequência de 10 kHz, vou pegar aqui. É um capacitor de 10 nanofarads. Então tá lá, 10 nanofarads, perfeito. E uma resistência equivalente, né, de 0 ohms. Com uma dissipação também muito baixa e a fase perto de 90 graus. E por último vamos testar um pouco dos indutores. Então peguei aqui dois indutores, um de 100 e um de, se não me engano, 470. E aí o indutor, vou selecionar indutância. E aí já vai lá, tipo L. Então vou botar a indutância aqui. Vou mudar a frequência, porque a indutância normalmente eu vou usar com maior frequência. Esse aqui é um de 470 e ele já está marcando lá, 465, 466. Então está medindo muito bem, microhenries, né? Então esse indutor está respondendo bem. E aí eu tenho sempre a resistência equivalente e principalmente a qualidade. Então vejo que aqui no caso do indutor eu tenho a qualidade. Quanto maior, melhor. Uma qualidade de 70, que é o que ele está dando, é excelente, é muito boa. Veja que ele fica oscilando, claro, porque como tem uma frequência, ele acaba dando uma pequena oscilada numa mudança. Mas eu vou pegar ali o padrão do que ele está mostrando. Então, o fator de qualidade dele está muito bom e o ângulo dele também está perto de 90 graus, também muito bom. Quando ele está fazendo os testes, ele acaba gerando uma pequena indutância, pequeno retorno, né? E por isso que ele fica, daí ele oscila invertendo a fase. Mas está perto de 90 graus, que é o padrão dele. Agora eu vou testar esse outro, que não é um indutor de tanta, digamos, qualidade ou precisão. Vamos ver quanto ele vai estar medindo. Esse equipamento é muito legal também para pegar esses indutores de fonte ATX e medir para ver se eles estão bons, para ver se eu posso usar eles em algum projeto. Eu uso muito esses de ATX porque eles têm um fio mais grosso e suportam uma corrente maior. Olha, é um de 100 microhenries e está dando 95, né? Tá bem, resistência boa. A qualidade dele está muito alta e ele também está muito próximo aí dos 90 graus. Enfim, ficou muito bom esse indutor aqui. Falei mal da qualidade dele, mas é bem legal. E tá aí. Esse aí é o nosso RCL101D. Vamos aos pontos positivos e negativos deste equipamento. Primeiro, ponto positivo, um equipamento de bancada que tem um preço acessível. É barato? Não, não é. Mas para um RCL de cabo duplo, eu acho que ele está, digamos, num preço correto. Qual é o ponto mais negativo que eu senti nele? A frequência. A frequência até 10 kHz. O ideal é que ela fosse pelo menos até 100 kHz, que é o que, por exemplo, a gente usa numa fonte chaveada, próxima a 100 kHz. Então, para fazer teste num indutor nesta frequência seria mais interessante, num capacitor nesta frequência seria um pouco mais interessante, mas a gente sabe que essa mudança de 10 para 100 eleva muito o custo do equipamento. Uma das coisas que eu gostei muito nele foi essa tela, que apesar, digamos assim, entre aspas, meio tosca, monocromática, ela traz todas as informações numa tela só. O que normalmente vem em equipamentos mais sofisticados, inclusive coisas que eu tenho na bancada, é que às vezes eu preciso usar o menu para enxergar todas as informações, apesar de ter uma tela gráfica com mais resolução e poderia ser muito mais completa. Aqui ele traz uma informação simples, básica e perfeita. E agora que eu estou me dando conta que eu estou usando na bateria, né? Porque eu não liguei a fonte aqui. Então ele está lá usando a bateria no canto direito. Agora eu liguei o carregador, ele já vai carregando a bateria. E é um ponto positivo, né? Ele também trabalha com bateria e já vem com bateria também neste preço. Outro ponto positivo são as suas garras. Não esperava garras deste tipo no equipamento deste preço. Com essa ideia muito inteligente de botar tudo num plug só. Excelente. Lembrando que ele também tem a opção de paralelo e serial, ele tem calibração automática, tudo muito simples, muito fácil de mexer, esse é outro ponto positivo, né? 2, 3 botõezinhos, não tem muita opção. Fica limitado, porém fica fácil de mexer.
E por último, um ponto negativo, que é o seu manual. É muito triste o manual, realmente poderia ter mais informações. Mesmo que fossem folhas brancas impressas, deveria estar um pouquinho mais completo. Mas tá aí, vou deixar o link aí embaixo da Banggood. Eu fui sim taxado, a Banggood não faz parte do Remessa Conforme, eu fui taxado nele, mas a Banggood tem o seguro de envios. Então, podem usar o seguro de envios, seguro de taxas, e eles retornam até 100% do valor do equipamento caso vocês façam o seguro. O seguro, claro, tem um custo, mas vale a pena. Nos dias de hoje, praticamente tudo é taxado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer, até para saber se vale a pena ou não comprar o equipamento. Era isso e valeu! Com a eletrônica, o futuro se constrói. Um mundo de possibilidades que a mente constrói. Então vamos juntos explorar e aprender nessa aventura sem fim que nos faz florescer.